Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 166 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para liderarem pelo exemplo. E também líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem da causa, de modo que, quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posta espada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Alfredo Wamba, líder espiritual e advogado. Pastor Alfredo Wamba, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Sainz, por esta oportunidade e mais uma vez estarmos juntos, desta vez aqui nos estúdios no programa deste podcast designado Chá de Liderança. É um prazer enorme estar aqui para partilhar alguma coisa e aprender também de si e deste fórum, portanto, que é um fórum de debate de muitas ideias relativas à liderança. A última vez estivemos juntos, deixou uma grande provocação num tema que esteve a ministrar no Monte Êxodo em torno da pessoa do Espírito Santo. Espero que hoje também possamos ter a oportunidade de explorar muito mais além. Obrigado. Muito obrigado. Trazendo esta memória da experiência no Monte Êxodo, o monte enquanto lugar de revelação, enquanto lugar de encontro espiritual, até porque o programa já sugeria retiro espiritual e empresarial. Tivemos realmente aquela experiência de sermos acalentados com a brasa natural da lenha, que deu-nos assim uma experiência de proximidade, de comunidade, de união. E de cima do monte, agora para baixo do monte, que experiências podemos partilhar para quem não esteve no monte em termos de comunhão, quando se fala da diversidade de dons, por exemplo, mas que independente dessa diversidade de dons, eles são unidos pelo vínculo do amor. O que que o apóstolo Paulo pretendeu com isso dizer relativamente à experiência que tivemos no Monte Êxodo até este momento, para quem não esteve lá? Bem, a experiência foi fantástica. Fazendo uma leitura, sobretudo, não só a nível do Novo Testamento, na própria vida de Cristo, junto com os apóstolos, indo também um pouco para o Antigo Testamento, encontramos vários momentos em que Deus Pai sempre privilegiou uma comunicação em sede de uma montanha. Então, sempre que subimos a montanha, eu já tinha estado aqui em Moçambique, nas montanhas, lá em Goba. Acho que foi uma semana de oração, de consagração lá. Então, sempre que subo a montanha, tenho certeza absoluta de que a comunicação com Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vai ser muito mais profunda. Então,
mais do que a própria comunicação com Deus, nesta vez com o Monte Êxodo, foi possível também partilhar, vamos lá dizer, como a fazer a referência, tivemos um momento de comunhão, um momento de partilha, de testemunhos, de experiência, onde tanto ministros provenientes de várias áreas de saber, desde espiritual assim como profissionais, puderam tanto partilhar o seu conhecimento de uma forma muito sábia. Tenho certeza absoluta que ninguém desceu lá da mesma forma que subiu, e é uma grande oportunidade. Vem aí a segunda edição. Encorajo a quem tanto puder se inscrever para que tenha esta experiência, como dizia, com a brasa ali da lenha ao longo da noite. É uma experiência muito, muito fantástica mesmo. Excelente. Qual é a importância, por exemplo, do culto em comunidade para, digamos que, o avivamento espiritual do crente, do indivíduo, desde a concepção da igreja, nesse sentido comunitário, até aquilo que pode ser a necessidade de retiros, tanto individuais como em coletivo? Qual é a importância da comunidade, do sentido de comunidade, para a expressividade do Espírito Santo no plano de salvação da humanidade? Bem, a própria palavra de Deus já diz que Deus opera na união, e sempre que as pessoas estiverem unidas, criam, vamos lá dizer, aquilo que é a condição sine qua non para Deus poder operar. E se olharmos, por exemplo, para a história da Torre de Babel, vamos perceber que houve uma grande união entre os homens. Ao ler aquela história, há um versículo muito interessante, onde o próprio Deus diz que deixamos e confundamos, portanto, as línguas, porque se isto continuar assim, eles vão de chegar até nós. Enquanto continuarem unidos, usa exatamente este termo. Se prevalecer a ideia da união, que assenta essencialmente na comunicação, né? Pode ser através da língua, numa dimensão natural, mas a comunicação também pode ser numa dimensão um pouco mais espiritual, porque podemos nos consertar através da língua portuguesa, da língua inglesa ou outra língua, mas há uma outra dimensão que é um entendimento e a comunicação a nível espiritual. Encontramos também no Novo Testamento, onde os apóstolos na igreja primitiva estavam muito unidos. A Bíblia diz que eram unânimes, até no partir do pão, onde depois encontramos aquela história do Ananias e a sua esposa, onde tentam quebrar aquele espírito de união, e depois tiver aquela consequência, tanto que foi a morte. Tanto a união é muito importante. Sempre que nos juntamos, nos congregamos como irmãos, Deus opera aí da melhor forma. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo quando ensina sobre as línguas, ele fala da distribuição dos próprios dons espirituais. Fala de dom de línguas, de dons de interpretação. E ele diz, por exemplo, que se alguém, por exemplo, falar em línguas, outro que interprete. Essa colocação, por exemplo, pressupõe a ideia de que onde alguém está a falar em línguas, é suposto que esteja lá também uma segunda pessoa. Pode dar-se o caso desta primeira pessoa ter também o dom de interpretação, mas ele coloca neste formato para dar a entender a importância tanto da convivência em comunidade, da comunhão entre irmãos, porque é efetivamente aí onde Deus opera. Há de ser por isso também que Jesus, muitas das vezes, que ele tinha a prerrogativa de sozinho subir ao monte para orar, mas ele também fazia questão. Havia em algum momento convidava os 120, no outro momento os 70, depois os 12, depois os 3. Então ele sempre quis garantir a ideia de que quando vamos a uma batalha espiritual, vamos à comunhão com Deus, sempre temos que nos levar. O rei Davi também disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Isso também pressupõe a ideia de que há alguém que convida-me a subirmos juntos à casa do Senhor. Portanto, é muito relevante. Interessante. É impactante quando
traz essa dimensão de comunidade do ponto de vista de comunicação, estabelecendo que a comunicação é o meio pelo qual as pessoas trocam ideias, conhecimento para poderem progredir em comunidade. E também quando traz o exemplo do efeito ou eficácia da diversidade dos dons e qual pode ser a pertinência de um e do outro no que concerne a edificação mútua. Quando o apóstolo Paulo mostrava a ineficácia de dom de falar as línguas versus a eficácia de dom de profecia nesse sentido. Qual pode ser a importância da igreja como comunidade, dos líderes, em particular, nesse caso do pregador, buscar se separar, se santificar para depois se conectar aos outros? Que linguagem é essa que está a ir aprimorar ou ir aprender para depois conseguir, como bem dizia, estabelecer essa conexão na linguagem verbal e não verbal? Bem, é muito interessante essa questão. Em princípio, vou falar por experiência própria. Muitas das vezes, quando nos separamos, porque, embora o fim último de Deus, muitas das vezes, é trazermos juntos, é unir cada vez mais as pessoas, os seus servos, os seus filhos. A sua linguagem mais profunda, muitas das vezes, é audível, é perceptível no momento de separação. Deus é um Deus, embora seja um Deus de todos, é um Deus muito coletivo quando trata-se, vamos lá dizer, de relacionamento. No relacionamento com Deus também é uma coisa individual. É a mesma coisa que acontece com a própria salvação. É uma coisa muito individual. Muitas das vezes, quando nos separamos, procuramos aprimorar a nossa relação com Deus, procuramos, porque a voz do Espírito Santo é uma voz que soa muitas das vezes no meio de muitas outras vozes. É preciso, às vezes, quando estamos no meio da multidão, com a agitação, com o dia a dia e a multiplicidade das atividades que fazemos, há momentos em que esta voz chega a confundir-se um pouco a voz do Espírito Santo. Então, nesses momentos é importante que o líder separe-se mais uma vez para ir buscar a compreender e perceber quando é que ele está a falar, qual é a linguagem que ele está a usar, para que mesmo descendo do monte, estando já no meio dos irmãos em comunhão, não perca em nenhum momento a habilidade de ouvir o Espírito Santo. O que acontece com muitos líderes, muitas das vezes, têm até a oportunidade de se separarem e terem esta comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Mas quando descem da montanha, no meio da multidão, muitas das vezes olham para o mundo externo e o mundo externo torna-se muito mais expressivo e aí mortificam, de certa forma, a voz do Espírito Santo, mesmo quando trata-se de uma atividade em que ele, a pessoa do Espírito Santo, é que deve ser líder por excelência. Mas por causa deste exercício, que é um exercício um pouco difícil, é estar no meio de pessoas aparentemente a fazer algo que é do seu conhecimento e do seu domínio, pode por detrás está lá a pessoa do Espírito Santo. Então, é muito importante o líder com regularidade separar-se e subir a montanha. Quando falo de subir a montanha, não falo necessariamente de uma montanha física, mas falo do momento em que a pessoa vai buscar de forma individual a pessoa do Espírito Santo para melhor servir, para melhor abençoar os irmãos. Muitas das vezes eu tenho dito que o líder que mais se separa, não no sentido de não conviver com as pessoas, mas que tem com mais regularidade um hábito de se separar, ir a ligar e cultivar uma relação com o Espírito Santo, tem mais probabilidade de ser útil, de tornar-se uma bênção e de trazer mais bagagem, porque estamos a falar, afinal, do Espírito Santo, que é a pessoa que conhece a Deus, que não há quem, nesta dispensação, pelo menos em que nós vivemos, quem conheça melhor aqui na terra a pessoa de Deus e o seu coração, os seus desígnios, senão a pessoa do Espírito Santo. E esta pessoa do Espírito Santo, ela habita em nós. Então, dependendo do nível de relacionamento, do nível de ligação
do nível de intimidade e de sensibilidade que tivermos com Ele, temos aí a oportunidade também de nos tornarmos aquilo que Ele é. Eu costumo dizer uma coisa que muitas das vezes muitos líderes não me percebem. Eu costumo dizer assim, eu tenho muitas dificuldades quando trata-se de dons, de dizer que, olha, ou eu sou profeta, sou apóstolo, sou professor, ou sou qualquer outra coisa, por uma razão muito simples. É que a pessoa do Espírito Santo que habita em nós não é simplesmente pastor. O Espírito Santo não é simplesmente pastor. O Espírito Santo não é simplesmente profeta. Não é simplesmente professor ou pastora ou apóstolo. O Espírito Santo é tudo isto. Tá? Quando nós temos uma relação profunda com Ele, e é Ele efetivamente que opera em nós, quando é momento de profetizar, podemos profetizar. Quando é momento de ensinar, podemos ensinar. Quando é momento de pastorear, podemos pastorear porque não somos nós. É Ele, o Espírito Santo. Agora, a nossa grande dificuldade, muitas das vezes, é procurarmos de facto sermos nós. Nós vamos ter uma identidade específica, mas o Espírito Santo é tudo para todos e em todos os momentos que ele entende que deve ser. Portanto, é muito importante esta questão na medida em que remete-nos à necessidade de sempre nos separarmos de forma regular, irmos buscar nos carregar. Até os próprios curandeiros no mundo, pessoas que trabalham tanto no ocultismo, têm tido estas viagens regulares de irem procurarem recarregarem-se de certa forma. Porque é uma relação, vamos lá dizer, de dependência com um ser supremo, com um ser espiritual. Então, não seríamos nós, servos de Deus, uma exceção nisso. Esse é muito interessante. Quando falávamos daqui da necessidade da separação, remetia-me à ideia do deserto, enquanto os teólogos, quando falam sobre a revelação profética e transcendental que os servos de Deus tiveram em momentos de sofrimento, tal como Paulo, tal como apóstolo João, no arrebatamento a partir da ilha de Patmos. E depois o teólogo sugere que o deserto, parecendo que é o lugar inóspito, mas é o local mais seguro para o servo se recarregar. Há bocado falar da questão de recarregar. Nós vimos, por exemplo, o profeta Elias, ele na agonia da ameaça de Jezabel, por medo acabou fugindo-se para o deserto e lá pediu a própria morte a Deus, mas depois Deus lhe animou, enviou-lhe até Horebe. Chegado ao Horebe, deu-lhe nova missão, dizendo que você não é o único profeta, mas há mais outros profetas. Quer dizer, Deus trabalhou o caráter de Elias, que era um homem que vinha praticamente de ser referência, não se sabe quem eram os seus pais, quem eram os seus descendentes, qual é a escola de profeta que passou, não se conhecia qual era o antecedente de Elias, mas ele lá foi encontrar uma nova identidade para que cumprisse a sua missão, para que era ungir Azael, Eliseu e Eliseu como seu sucessor. No caso do servo, do líder Alfredo Wamba, qual é eventualmente algum defeito, alguma questão que tenha de temperamento negativo que viu a ser trabalhado, aperfeiçoado com estes isolamentos por parte do Espírito Santo? Bem, uma das coisas que considero muito interessantes, que operacionalizou-se na minha própria personalidade, tem a ver com o autocontrole. E eu, de natureza, sou uma pessoa que fala muito, né? E o Espírito Santo, através deste relacionamento, tem me ensinado bastante, tem me transformado no sentido de saber o que falar, quando falar e onde falar. É um defeito, portanto, que eu tenho e sinto que há melhorias, e essas melhorias são operacionalizadas efetivamente através da relação com o Espírito Santo, que é uma relação que tem de ser cultivada no dia a dia. Por quê? Porque a ideia de se parecer com Cristo e ter até a mente de Cristo, como as Escrituras se verem, só é possível através de uma vida muito dependente da pessoa do Espírito Santo. Que
muitas das vezes, como líderes, ah, olhamos o Espírito Santo ah, como alguma coisa assim abstrata e como uma entidade que tem de ser convocada ou convidada para um momento que seja propriamente de culto. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo, ele caminha conosco, ele dita e lidera-nos nas coisas mais pequenas, ah, no nosso dia a dia, até os caminhos que nós escolhemos. E há de perceber que quanto mais é cultivada essa relação com o Espírito Santo, mesmo quando nós damos algum passo é falso, quando nós nos comunicamos de uma forma não adequada com alguém, o Espírito Santo imediatamente há que falar, no fundo, e vai nos trazer aquele arrependimento, vai nos trazer aquele peso de consciência. Vamos sentir nos detalhes que ele não é uma força que deve ser ativada para operar num determinado meio. Nós recebemos a ele, ele veio para habitar, para nos ajudar. Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse que eu vos enviarei o Espírito Santo, ele estará convosco e vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas sem exceção. E é no serviço, é no desporto, é em casa, é no próprio relacionamento. Ele conhece as profundezas do coração de Deus. Então, é muito importante termos, de facto, esta dependência, cultivarmos esta relação e transportarmos esta relação para o nosso dia a dia, para as nossas escolas. Isso tem um impacto mesmo a nível dos investimentos que nós fazemos, a escolha das... Ele conhece todas as coisas. Eu costumo dizer que, olha, se nós de verdade pudéssemos cultivar uma relação tal com a pessoa do Espírito Santo, porque é diferente, sabe, nos tempos, por exemplo, dos patriarcas, em que quando subissem ao monte, quando Moisés, por exemplo, subisse ao monte para comunicar com Deus, haviam sinais de que este é o momento de comunicação. E quando ele terminasse aquele momento, descesse da montanha, até havia apetite naquele povo de irem pecando porque não havia um sinal claro. Nós não estamos já nessa dimensão. Nós estamos numa dimensão em que qualquer sítio onde colocamos a planta do nosso pé, ele entra lá conosco. Então temos mais possibilidade de fazer as coisas da maneira mais perfeita possível. Porque é como se não tivéssemos possibilidade de errar. Vamos errar, vamos cair porque continuamos pessoas, mas os erros serão muito mínimos se de facto aprimorarmos o ouvido e conhecermos de forma nítida a linguagem da pessoa do Espírito Santo. A vida vai tornar-se cada vez mais leve e vamos nos tornar inúteis até para as nossas próprias batalhas. É por isso que a Bíblia diz que a peleja não é vossa, mas minha. Alguém pode perguntar, se calhar, como é que a peleja não é dele, não é minha, mas é dele? É porque o que tu terás que fazer em todas as frentes da sua vida, ele vai orientar. Ele vai dizer isto, faça desta maneira. Tens uma reunião com fulano de tal, fala desta e daquela maneira. Eu acho isso uma coisa muito fantástica. É por isso que dizia lá no Monte Êxodo, quando falava do Espírito Santo, que olha, eu sou uma pessoa também muito apaixonada pelo Espírito Santo, mas é por causa desta habilidade, porque eu penso que esta coisa até de Jesus vir ao mundo, os apóstolos terem caminhado com ele, terem tido a oportunidade de o tocarem. O apóstolo Pedro e outros apóstolos até diziam, quando eram presos, eram ameaçados, como é que nós podemos parar de falar de algo que nós tocamos, nós vimos? Eu penso que nós estamos numa dimensão um pouco mais avantajada. Por quê? Porque não precisamos de ir tocar, garantir que ele está ali, ele está em nós. Eu sinto a presença dele onde eu vou. Mesmo quando tu vais ao hospital, tu podes ir ficar numa cama do hospital e sentir a presença dele ali. Eu acho isso uma coisa muito fantástica, um milagre, se calhar depois da salvação, o milagre da salvação. Esse seja o maior milagre de Deus, pessoalmente vir habitar dentro de si e garantir que tudo quanto fazes aqui na terra, qualquer batalha que tu enfrentas,
ele está ali para enfrentar consigo. Acho uma coisa muito fantástica. Excelente. Quando se olha assim para o pastor, com essa versatilidade, enquanto um líder espiritual, enquanto um advogado, quem estuda ciências jurídicas, um dos juramentos que faz, implícito e explícito, dependendo de como é que vai enquadrar-se profissionalmente, mas é o de praticar a justiça. E naturalmente que há aquela que é a justiça dos homens, que pode ser discutível até certo ponto. Há um guião que pode ser a lei, mas depois há aquilo que é a interpretação à lei e por aí em diante. Como é que o pastor Alfredo Wamba, no seu caso em particular, lida com algum confronto ou conflito e como é que depois partilha com os outros no ambiente de apreciação de uma lei, de uma norma, etc. Sobre um possível equívoco entre aquilo que é o conhecimento intelectual da justiça, do sentido da justiça, e o conhecimento espiritual do sentido da justiça. Está muito, que é uma das dimensões principais, né, do Torá. Portanto, o Torá enquanto uma lei religiosa, uma lei do culto, uma lei moral e uma lei também civil. Esta percepção que tem sobre a lei nessa tripla dimensão por causa do conhecimento da lei, conformando-se com a lei que é a palavra de Deus, como ele depois transporta e lida consigo próprio e com os outros? Bem, é uma questão muito, muito interessante essa, e esta tem sido uma das minhas lutas, um dos meus desafios. Na verdade, um pouco em torno do conceito do legal e do justo. É um pouco diferente. Muitas das vezes o legal não é o justo, e às vezes o justo não é necessariamente o legal. Então, incorporando tanto de facto estas personalidades nos dois ramos, é inevitável, em algum momento, sentir este conflito. A minha abordagem, enquanto um profissional, ah, sempre vou ao tribunal com um determinado constituinte, depois de esgotar todos os mecanismos, todas as possibilidades de convidar a pessoa, vamos lá dizer, para olhar para uma justiça, digamos, que seja mais divina, de tal maneira que, porque quando nós levamos o constituinte para lhe defender em tribunal, não temos aí a certeza, pelo simples facto de estarmos constituídos como advogados, que vamos garantir que aquela pessoa tenha sucesso naquilo que se pretende. Há sempre uma decisão que é tomada pelo tribunal, vezes já em que essa decisão não é favorável, há até instâncias de recurso, etc, etc. Esta minha abordagem visa mais também confortar esta pessoa, no sentido de que mesmo que não se alcance esta justiça no sentido, vamos lá dizer, normativo, há sempre prevalência daquilo que é a justiça de Deus. E isto tem sido muito importante na medida em que vejo muitos constituintes a ir às vezes à barra de tribunal já com este conforto, sem temerem o que virá a ser da decisão que for proferida pelo tribunal. Mas é um trabalho, vamos lá dizer, diria que é um trabalho de evangelização, porque ir aos homens para te fazerem justiça, desconhecendo a justiça de Deus, é um problema muito sério. Mas a coisa diferente é seres submetido à justiça dos homens quando tens consciência plena do que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é aquela que é invisível muitas das vezes, é aquela que os impactos até não são materiais de forma imediata, mas alivia muito o coração. Para quem é espiritual, quem tenha compreendido o mínimo, já vai a esses processos normais da vida com uma tranquilidade, com uma paz. Aquela paz que as escrituras dizem, que é a paz que excede todo o entendimento.
Então, penso que é um exercício que eu faço e faço de uma maneira propositada, que é para poder criar um. Porque muitas das vezes, quando é proferida uma determinada decisão que seja desfavorável, é notório o desânimo na pessoa. E essas decisões, muitas das vezes, implicam perda de patrimônio, perda de dinheiro e de muitas outras coisas. Então, é importante que a pessoa vá para lá, independentemente da decisão que se espera, tenha este conforto, tenha esta estabilidade, espiritualmente falando, para que mesmo que não seja favorável, haja expectativa de que não é o fim. E isto tudo é um trabalho que só o Espírito Santo pode operar. Não é sempre que acontece assim, porque, como muito bem sabe, cada pessoa também tem seu tempo para perceber as coisas de Deus. Jesus disse: ninguém vê a mim se o Pai não o trouxer. Há momento, portanto, para todos aqui embaixo da terra. Excelente. Qual é o propósito de vida do líder Alfredo Wong? Bem, o meu propósito de vida, penso que é liderar as pessoas para aquilo que é positivo, é impactar, influenciar as pessoas de forma positiva, é trazer consciência da vida eterna, sobretudo nestes últimos dias, onde as pessoas vivem sem consciência da eternidade. E, em última instância, diria, ou, em poucas palavras, que o meu propósito de vida é efetivamente servir a Deus. E entendo que há de ter sido este o propósito pelo qual Deus há de ter colocado todo homem na face da terra, para que, em última instância, o sirva nas diferentes montanhas, nas diferentes posições em que cada pessoa se encontra. Eu posso servir a Deus estando baseado, por exemplo, na área da educação. Saber que tenho que procurar garantir que a educação seja boa, seja positiva, não seja contra os bons princípios. Posso servir a Deus, vamos lá dizer, dentro do próprio aparelho da justiça, cercado de leis e de muitas outras coisas, mesmo face àquela situação que fazia aqui referência do legal e do justo. E a pessoa pode servir a Deus tentando sempre trazer à superfície a ideia da existência de Deus, a ideia da justiça de Deus. Não só, tem muitas outras áreas que posso fazer aqui menção, porque se formos analisar, tudo quanto a gente faz, desde a prática da agricultura e outras atividades, são necessárias para a subsistência do homem. E tudo quanto Deus pretende é que o homem viva de forma boa, de forma positiva e saudável, e, em última instância, seja salvo. Agora, se olharmos para isso, vamos entender que todas essas atividades são relevantes e são necessárias. Quem está, por exemplo, a trabalhar, a fazer a limpeza das estradas, tem de sentir-se também a servir a Deus. Por quê? Porque se vem alguém, por exemplo, aqui para o podcast, para evangelizar, para falar de Jesus, há de estar a conduzir, por exemplo, numa rua que está limpa, não há de apanhar doenças na rua, porque a rua estará limpa. Alguém lhe serviu e ele, num outro foro, vai, tanto servir a uma outra pessoa, assim que estamos aqui a falar, a alguém que está nos a acompanhar e há de estar naturalmente a aprender alguma coisa. Isto, de uma forma geral, concorre e constitua aquilo que é o serviço, é o servir a Deus, do meu ponto de vista. Excelente. Como é que olha para a questão quando falamos do reino messiânico, enquanto este que lidera, preside, que faz a preparação para o estabelecimento definitivo do reino de Deus aqui na face da terra? Olha, desde a primeira vinda até a segunda vinda, falou muito bem da descida do Espírito Santo, este que acompanha em todas as circunstâncias. Como é que um empreendedor, uma pessoa simples, comum, como bem dizia, pode se imbuir nesse espírito de serviço para não se vitimizar na posição em que está a servir? Como é que uma pessoa, pelo fato de saber
que faz parte do reino messiânico, se apropria que pode obter a salvação, que é o bem mais precioso, e a partir daí adquirir toda a plenitude para dar, não para receber. Ok. Bem, é importante cultivar o conhecimento. O conhecimento é muito fundamental. Mesmo a própria pessoa do Espírito Santo, da qual nós falamos, é uma pessoa que temos a missão de o conhecer a cada dia. Porque, ah, como é que eu diria, o conhecimento da pessoa de Deus é um conhecimento inesgotável. Então, não tem como alguém, até porque existem pessoas que, olhando para si próprias, sendo empreendedoras, por exemplo, como dizia, pode dizer, olha, eu consigo articular os meios aqui de produção, A, B, C e D, consigo me estabelecer até como um bom empreendedor. Esta coisa aqui de espiritualidade não vejo até que ponto é que pode interferir. Interfere sim na medida em que a própria predisposição da nossa mente para melhor empreender, para melhor prever até, vamos lá dizer, as próprias dinâmicas do próprio mercado. De uma forma clara, precisa de um auxílio. Um homem em si é um ser limitado. É um ser limitado de tal maneira que há sempre necessidade de procurar aprofundar o conhecimento da espiritualidade, o conhecimento de Deus, para dar mais luz. Eu dizia a alguém que a maior parte dos grandes cientistas que inventaram muitas coisas que hoje são úteis para a humanidade, fazia referência até aos grandes músicos, as pessoas que mais cantaram. Há de perceber que todas elas partiram da igreja, todas elas partiram de Deus. Os grandes músicos todos começaram a cantar. Outros depois, é aquela coisa que estávamos a fazer referência, da necessidade de regular, de ir sempre, porque as pessoas depois perdem a comunicação. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Deus é aquela pessoa, quando te abençoa, te abençoou de verdade, vai ficar notório. Mas muitas das vezes essa bênção sufoca-nos de tal maneira que nós já não voltamos para aquele lugar do relacionamento. Então, é muito importante. Muitas dessas pessoas, dessas estrelas do mundo, partiram mesmo da casa de Deus. Isso quer dizer o quê? Que partiram da dependência, tiveram uma revelação de como inventar aquela máquina, como inventar aquele carro, como inventar aquela solução, como descobrir aquela coisa. Todas estas pessoas partiram dali. Isso é prova inequívoca de que Deus é que é a fonte do conhecimento. Quantas outras coisas, por exemplo, neste mundo nós não conhecemos? Não conhecemos porque elas ainda nos foram reveladas. Mas o Espírito Santo de Deus pode entender, nos revelar. Então não há de ser diferente isto de um empreendedor, seja ele grande ou pequeno, a necessidade de ele informar-se, de ele buscar e beber cada vez mais do conhecimento da pessoa de Deus para melhor empreender, para melhor ter luz, melhor desenvolver, melhor impactar. E se olharmos, até alguém pode estar a nos ouvir e dizer, olha, mas eu conheço muitas pessoas que brilham sem meterem esta coisa de espiritualidade. Muitas das vezes costuma-se dizer que melhor é o fim do que o início. Estas pessoas, muitas das vezes, sem Deus, há de ver que depois terminam mal. Terminam sempre mal. Por quê? Porque não existe ninguém que pode sustentar-se numa coisa que se diga grande sem que Deus esteja com ele. Isso é totalmente impossível. Mesmo nas coisas aparentemente mundanas. E aquilo que a pessoa pode dizer que isto é tão mundano. Não há alguém que se sustenta numa coisa grande, numa coisa que é boa, que é de impacto, se Deus não for com ela. É totalmente impossível.
Razão pela qual há necessidade, sim, indo à sua questão deste empreendedor, também procurar buscar conhecimento, procurar mergulhar nas coisas de Deus, procurar ter este conhecimento, até porque a vida material, esta que nós dizemos, ela é toda ela processada no espírito. Se tu vais ter um acidente, por exemplo, programado no mundo espiritual pelo diabo, seja para te destruir, seja para fazer qualquer coisa, isso tudo é programado no mundo espiritual. Agora, quando tu não existes lá como uma entidade, essas programações são feitas e não tem nenhuma oposição. Porque quando tu és procurado lá na espiritualidade, não és encontrado, então não existe. Então, tudo quando se pode deliberar lá, delibera-se e executa-se na sua vida. E tu não te apercebes. Mas quando tu também procuras emergir no mundo espiritual, tu te tornas uma entidade. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala de potestades, daquelas diversidades de espíritos com as quais nós lutamos. São hostes espirituais existentes, de facto, e que nós precisamos nos informarmos, precisamos estar fortes o suficiente. E estar forte é estar forte através do conhecimento. Só para terminar essa questão, se olhar, por exemplo, para Jesus, um dos grandes desafios que ele passou na vida do seu ministério, para além do percurso para o Calvário, foi a tentação, portanto, no deserto. O que é que fez Jesus sobressair mediante aquelas ofertas todas do diabo? O diabo dizia, por exemplo, se tu és filho de Deus, como quem estivesse a questionar se ele realmente era filho de Deus ou não, transforma essas pedras em pão. Joga-te, porque está escrito que ele enviará seus anjos e eles irão te sustentar para que não tropeces em pedra alguma. Ora, postra-te, me adore, te darei os reinos, etc, etc. As respostas todas que Jesus deu foram respostas baseadas na palavra de Deus. Aliás, ele respondeu com a palavra de Deus. E veja só, há uma diferença muito grande abordar uma determinada situação com tua sabedoria, com tuas palavras, e abordar uma determinada situação com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poder, ela é Deus em si. É como se tu tivesse uma determinada situação e a resposta que tu dás àquele desafio entregasses a Deus. Não haverá probabilidade nenhuma daquela situação prevalecer. Isso por quê? Porque a Bíblia diz em João 1 que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, é sempre importante a gente estar munido. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus, quem carrega a palavra de Deus, o Espírito de Deus, é uma pessoa que nem precisa de ter um porte legal de arma. Por quê? Porque tem as armas mais aprimoradas, tem as armas mais avantajadas, as armas mais evoluídas. Esta pessoa tem previsibilidade até das astúcias do próprio inimigo. Então, é muito importante a gente cultivar isto. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Excelente, muitíssimo obrigado por isto. O nosso chá já vai assim no limite e queremos por fim aprender de tudo isto. Qual é o segredo que está por detrás desta dinâmica, digamos que deste sucesso, do ponto de vista de vestir o manto do Espírito Santo por parte do pastor Alfredo Wambo? Como é que se prepara antes de se juntar aos outros, no seu espaço individual privado, uma preparação mental, emocional, físico, espiritual? Bem, eu costumo dizer uma coisa. As únicas vezes que eu me arrependo de determinada coisa são as vezes que eu faço uma coisa sem me perguntar se fosse Jesus, como é que faria. Quando eu quero lidar com determinada situação, sempre faço-me esta questão. Nesta situação aqui, como é que Jesus responderia a esta pessoa? Então, peço que procurar basear, assentar as suas ações, os seus movimentos, incluindo o seu próprio pensar na palavra de Deus, é fundamental. Por quê? Porque quando tu sempre partes da palavra,
tens mais probabilidade de abençoar as pessoas, de ser útil para as pessoas. Por uma razão muito simples. Nós, como pessoas, somos seres incapazes. Eu não tenho soluções para muitos problemas que as pessoas apresentam. Não tenho essas soluções. Eu, como pessoa, sou limitado. Se calhar, eu também tenho problemas que precisam de soluções. Então, voltar a propor-me a mim próprio como um ser insuficiente para resolver problemas de terceiros, eu penso que é uma coisa, vamos lá dizer, não faz muito sentido. Então, eu sempre, através da meditação, através do relacionamento, através, vamos lá dizer, da humildade acima de tudo. Porque mesmo para aprender da própria pessoa de Deus, nós precisamos ser humildes. Imagine, eu estou sentado aqui com o Dr. Sand, preciso de reconhecer que o Dr. Sand tem alguma coisa para me ensinar, para poder me ensinar. É a mesma coisa que acontece com a pessoa do Espírito Santo. Porque, embora ele seja invisível, ele está aqui conosco. Então, minha postura, mesmo em relação a ele que é invisível, tem que ser uma postura de humildade, ao ponto porque há, certa, há certos tipos de orgulho, há certa forma de estar. Há pessoas que se orgulham até diante do próprio Deus. Fica difícil para a própria pessoa de Deus lhes ensinar. Então, eu penso que a humildade, acima de tudo, uma vida, vamos lá dizer, de dependência, nos dá mais probabilidade de trazermos mais empático na vida das pessoas. Por quê? Porque não trazemos coisas que são nossas. É por isso que o apóstolo Paulo dizia que o evangelho que nós vos trouxemos não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. E quem é a pessoa que fala isto? É o apóstolo Paulo, que era um indivíduo extremamente estudado. Era muito estudado, mas ele procurava garantir que, olha, é porque o meu conhecimento, eu enquanto homem, pode até certa forma ser questionado, mas ele sempre procurava garantir que, olha, o que eu vos apresento a Cristo, vos apresento algo que não depende de mim. Então, penso que esta é a melhor proposta que nós podemos dar às pessoas, é a minha forma de ser, sempre que tenho que abordar determinada situação, sempre que tenho que me apresentar para as pessoas, procuro meditar, procuro a perceber. É como o Dr. Sandy, por exemplo, quando subimos ao Monte Êxodo, como é que saberia que o tema sobre a pessoa do Espírito Santo seria muito relevante, que iria impactar-me a mim também. Eu apaixonei-me bastante pela abordagem que fiz. Como é que saberia, como é que aquilo seria de grande impacto se fosse coisa que procedesse apenas da sua mente? Mas Deus, conhecendo os corações, conhecendo a cada pessoa, consegue numa única mensagem ir responder à necessidade do A, do B e do C. Portanto, é esta dependência na qual sempre procuro me alinhar de formas que seja útil também para as outras pessoas. Amém. Queremos lhe agradecer esta disponibilidade e amabilidade que teve de nos servir o seu chá de conhecimento sobre liderança. Que o Espírito Santo continue a dar-lhe esta força fora de comum, concedendo-lhe muitas mais oportunidades de usar-lhe como um vaso de uso nobre, vaso de ouro, vaso de prata, fazendo-se vazio dentro de si, para poder sempre levantar-se cheio da sua palavra, cheio do seu Santo Espírito e sem medo, vergonha de agir em público em nome e para a glória do Senhor. Amém. Eu é que agradeço. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LWeb, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.